Suas bênçãos podem estar disfarçadas de problema e você está aí se debatendo e não consegue reconhecer as grandes bênçãos que estão por vir na sua vida. Essa é uma sabedoria que nós vemos muito na natureza. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui bem práticos que vão fazer você começar a sua semana refletindo, olhando para a natureza e conseguindo enxergar aprendizado que cada situação nos traz. Nós percebemos um exemplo clássico na borboleta. Um casulo, ele tem um tempo de maturação para que a borboleta ela saia perfeita, linda, que ela cumpra com a sua função, né? E traga beleza também. A borboleta, nesse processo de forçar para sair do casulo, tem um buraquinho onde ela força para abrir esse casulo. E nesse processo de empurrar, de esforço, ela empurra fluidos para as asas. E as asas elas conseguem se fortalecer para que quando ela sair desse casulo, ela realmente que alce voo. Ah, e se eu resolvo abrir esse casulo para ajudar a borboleta? Eu estou vendo lá ela se esforçando para sair desse casulo e ela não está conseguindo, então eu vou lá e vou tentar ajudar essa borboleta a sair desse casulo. O que acontece? Ela vai sair com as asas fracas ou até mesmo não vai conseguir voar. Então, ao invés de ajudar essa borboleta, você vai estar fazendo o quê? Vai estar acabando com ela, né? Destruindo com a natureza dela, tirando a natureza dela. E isso, muitas vezes, agora trazendo para o nosso ambiente, né? De pessoas, de gente, quando nós não obedecemos ao nosso processo, não cumprimos todas as etapas do nosso processo, para que a gente alcance uma maturidade, para sair do nosso casulo, sair daquela fase ruim que a gente está, a fase, ela continua persistindo. Ela vai persistir até que você o quê? Evolua, se esforce ao ponto de conseguir romper esse casulo. A borboleta, a natureza, né, a gente percebe que não há grande reluta em sair desse casulo, por exemplo. Ao contrário de nós, seres humanos, né? Que geralmente a gente reluta reclamando, enxergando só pontos negativos. Às vezes nós paralisamos quando nós temos que avançar, assim como a borboleta, né? Ela não para, ela quer sair, ela não para, ela não reclama, né? Ou você já passou aí perto de um casulo, escutou uma borboleta dentro desse casulo reclamando ou desistindo de sair desse casulo, né? Não, ela simplesmente continua e ela alcança o objetivo dela. Então, isso traz uma grande lição para a gente, né? E outra grande lição também, só pegando esse exemplo da borboleta, que eu vou passar para vocês aqui outros exemplos também, são de auxílios desnecessários, né? O que significa isso? Às vezes você tem um parente, às vezes você tem um filho, e aí você faz o quê? Você tira as asas, o poder de voar desse filho, auxiliando demais. A gente vê muito isso. Pais que auxiliam demais, pensam que devem oferecer o conforto além da conta. E um ambiente muito confortável, ele não forma pessoas que que fazem acontecer. Por quê? Porque tem outras pessoas ali rompendo esse casulo para ela, né? Então, é algo que devemos refletir sempre. Até onde eu consigo ajudar essa pessoa? Será que a minha ajuda realmente está ajudando ou está atrapalhando o processo de crescimento dessa pessoa? Quando nós falamos de crescimento, nós podemos levar tanto para o crescimento profissional, crescimento espiritual, né? Geralmente nós só enxergamos algo, nós só alcançamos aquilo que nós temos que alcançar quando nós passamos pelas etapas. Lembre-se que uma criança, quando ela entra na escola, ela tem que passar, né, pelo prezinho ali, ou pelo maternal infantil, né? Mas quando ela entra no ensino ali já mais obrigatório, digamos assim, né, ela tem que passar o quê? Pelas séries, né? Então ela está na primeira série, no primeiro ano, ela precisa passar para o segundo. E ela tem que passar por algumas etapas desse primeiro ano, ela tem que entender o conteúdo para que ela passe para o segundo ano. Senão ela fica presa e volta lá no primeiro ano. Né? Enquanto ela não aprender as lições que ela tem que aprender nesse primeiro ano, ela não passa para o segundo ano.
Então, isso a gente traz para a nossa vida também, né? Muitas vezes você quer alcançar algo, porém você não passou pelas etapas que você precisa passar para ir degrau a degrau, né? Você quer, às vezes, pular do primeiro ano para o quinto de uma vez, não tem como, né? Você precisa aprender com cada fase da sua vida. Aqui, ainda dentro da natureza, de exemplos da natureza, vamos falar agora sobre a formação da pérola. Você já parou para pensar o quão lindo é a formação da pérola e quantos exemplos a natureza nos traz, onde ela mostra que a dificuldade, ela apenas nos prepara para algo maior. A ostra, quando ela recebe grãozinhos de areia ali, que vão irritando ela por dentro, né? Ó, irritando, olha a palavra, gente. Ela está ficando irritada, né? Então, ela, para se proteger dessa irritação, né, desse invasor que está entrando ali nela, ela produz camadas e camadas de uma substância para se proteger. E com o tempo, essa reação a essa irritação, ela forma uma pérola preciosa. Então, todas as vezes que você perceber que algo está persistindo na sua vida, um problema, aparentemente um problema, persiste na sua vida, lembre-se que esse mesmo problema, que esses pequenos grãozinhos de areia aí do nosso dia a dia, né, pequenos probleminhas, pequenas irritações, se você souber lidar com isso, isso vai se tornar uma pérola preciosa. Essas camadas, lembra das camadas de proteção que se forma dentro da ostra? Essas camadas podem ser, vamos colocar aqui, resiliência, gratidão, né? Vamos pensar assim? Então, chegou, se você está passando, né, por um problema, e todo mundo tem problema, né, gente? Primeiro é lembrar isso, né? Então, às vezes a pessoa está com um problema financeiro, ela acha, porque fulano tem dinheiro. Se fulano tem dinheiro, você pode ter certeza que ele passa outros tipos de problema. De repente ele está com problema na saúde, de repente ele está com problema com o filho, né? Então, todo mundo está passando por essa escola que é a vida. Só que cada um está numa determinada lição, está num determinado ano. Então, não compare o seu ano. Não tem como comparar uma criança que está no primeiro ano com uma criança que está no quinto ano, ou no sexto ano, no sétimo ano. São aprendizados, níveis de aprendizados diferentes, né? Então, cada pessoa, você pode ter certeza que tem alguma dificuldade a ser vencida. Isso não é uma exclusividade da sua vida. Então, ao invés de escolher reclamar, parar, olhar para o ponto negativo, vamos fazer o seguinte, fazer como a borboleta, né? Simplesmente focar. Eu preciso, a borboleta ela tem um foco, ela precisa sair do casulo, né? Então, manter o foco naquilo que você deseja, né? O que você deseja? Você tem essa clareza daquilo que você deseja? É muito importante que você tenha isso muito claro dentro de você. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui na vida financeira. Eu ganho somente um salário ao mês, André, porém eu quero ganhar mais. Quando você fala que quer ganhar mais, é uma coisa vaga. Agora, quando você fala que quer ganhar 2 salários mínimos, isso já tem o quê? Clareza, né? Então, nós precisamos de, assim como a borboleta tem uma clareza do que ela quer, do objetivo dela, então ela simplesmente repete aquele movimento, repete, até alcançar a saída dela do casulo. Nós precisamos saber e ter clareza a respeito dos nossos objetivos. Nunca deixe um objetivo muito vago, né? Então procure essa clareza, tá? Nem que ela te custe aí horas, às vezes, do seu dia, né? Um exercício legal é que você anote os seus objetivos e foque em cada um deles, tá? Quando você sabe aquilo que você quer, tudo vai conspirar para que aquilo aconteça. E, trazendo ainda a pérola, lembra das camadinhas? Quando você reclamar, lembre-se que você tem muito a agradecer. Então, as nossas camadas, até nós chegarmos a formar uma pérola, as nossas camadas vão ser gratidão, tá? Entrou uma irritação, entrou alguma coisa na sua vida, eu não vou focar naquilo que está tirando o meu foco, aquilo que está tirando a minha paz. Não, eu vou lembrar daquilo que eu já tenho. Então você olha as bênçãos que você tem ao redor, foque nelas. Ah, André, mas eu ganho mal. Você tem uma casa,
E, gente, isso é uma bênção tão grande. Você tem alguém a quem amar, você tem um arroz e um feijão para comer, que você tenha somente um ovo. Manter o foco naquilo que você tem é o que vai te expandir para aquilo, para alcançar aquilo que você ainda não tem. A gratidão ela abre muitas portas. Eu demorei a entender isso, né? Eu ouvi às vezes nos livros que a gratidão é algo maravilhoso, que nós devemos praticar a gratidão, mas eu não entendia como que a gratidão ela pode criar algo na minha vida. Quando eu reclamo, tudo que você insiste, persiste. Então você pensa, se você foca só em reclamar, pode perceber, isso é na vida prática. Se você só reclama, mais coisa virá, o universo vai te mandar situações, porque ele só obedece à sua vibração, aquilo que você emana, aquilo que você manda. Mandei reclamação, ele manda mais situações para que eu possa reclamar. Mandei gratidão, eu custei entender isso. Mandei gratidão, agradeci do fundo do coração. Sabe quando você sente até aquele arrepio e realmente consegue reconhecer nas pequenas coisas do dia a dia, não somente nas grandes, mas nas pequenas, grandes bênçãos? Então você emana amor, emana vibração boa, emana agradecimento. E aí a vida te dá mais coisas pelas quais você consiga agradecer. Então, essa é uma lição que eu custei a perceber no meu dia a dia e que eu aconselho que você pratique. No início, pode parecer meio complexo tirar o foco da reclamação e colocar na gratidão, mas com o tempo isso vira prática. Eu vou dar um exemplo da nossa natureza, nossa sabedoria que vem da natureza. Um outro exemplo, que é da semente rompendo a terra. Para quem já plantou uma sementinha, colocou ela abaixo da terra, tapou ela ali com terra, o broto, gente, ele não aparece imediatamente, assim como quando você coloca essa semente. O broto, ele tem um tempo de maturação. E o broto, ele precisa empurrar o solo para conseguir chegar à superfície e receber a luz do sol. E aí ele vai o quê? Crescer a partir disso. E o crescimento dele é gradativo. Muita gente planta sementinha, então, digamos que a sementinha seja um novo caminho que você tem escolhido, um novo estudo, uma nova carreira que você tem escolhido, um novo relacionamento. Você pegou aquela sementinha e está plantando, né? Você plantou, você começou a estudar. E aí você está no primeiro mês desse novo estudo, desse novo caminho, desse novo processo, e você já quer o que? O sucesso. Lembre-se que o que a natureza mais mostra o tempo todo é que nós precisamos respeitar tempo e processo. Tudo tem um tempo e um processo, né? Então, se eu olho, por exemplo, a terra, acabei de plantar aqui uma semente, e passa um dia, passam 2 dias, eu falo, essa semente não está brotando. E vou lá e desenterro ela para ver se ela está brotando. Eu vou perceber o que ela estava, assim, num processo de maturação ali dentro da terra. Ela estava crescendo, só que eu não conseguia enxergar ainda. E isso é o seu processo de crescimento em qualquer área da sua vida. Digamos que você esteja estudando e você ainda não está vendo diferença no seu físico ao redor de você, a sua casa continua a mesma, a sua situação financeira a mesma, porém a sua maturação, o seu crescimento já está a caminho, o seu broto vai sair, vai se mostrar para todos e vai se tornar uma planta estrondosa, com frutos. Só que você precisa respeitar o tempo necessário de maturação. Não desenterre o seu sonho. Não vá lá e tire aquela sementinha da terra. Respeite o seu processo, os seus processos. E lembrando que cada um tem um tempo. A semente de feijão, ela vai brotar no seu tempo, no tempo da semente de feijão. A semente de arroz no tempo da semente de arroz. Ao mesmo tempo, uma criança ela demora 9 meses para se desenvolver no ventre da mãe. Então, para tudo há um tempo determinado. Não compare o seu germinar com o germinar de ninguém. Não compare o seu tempo de maturação com o tempo de ninguém. O seu tempo é o seu e ele deve ser respeitado.
Eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões e caso você tenha gostado, deixe o seu like e comente abaixo se fez sentido para você, se você já passou por algo na vida em que você percebeu essas mesmas leis da natureza agindo também no seu dia a dia. Me conte sua história aqui abaixo e caso você tenha gostado, eu posso fazer um próximo vídeo mostrando mais exemplos aí da natureza, da sábia natureza, né? E que Deus deixou essa linda e sábia natureza para nos trazer conhecimento, nos trazer consciência de muitas coisas que às vezes passam batido aí no nosso dia a dia.